Quantas vezes você já ouviu, ou até mesmo disse, algo como: "Não posso fazer isso. O que os outros vão pensar?" Esse tipo de pensamento é mais comum do que você imagina. E acredite, ele está te limitando de maneiras que você nem percebe. O problema é que, em grande parte das vezes, estamos mais preocupados com a opinião dos outros do que com a nossa própria verdade. Agora, imagine por um momento que você não precisasse mais se importar com as críticas ou julgamentos. Imagine se você fosse livre o suficiente para agir como se não tivesse nada a perder, sem medo de errar, sem o peso da aprovação alheia. O que você faria? Como você se comportaria? Você tomaria decisões mais ousadas, mais autênticas. O estoicismo nos ensina exatamente isso. A verdadeira liberdade vem quando nos desapegamos da aprovação externa e nos concentramos em nossa própria virtude. Não é sobre ignorar o que os outros pensam por mal, mas sobre entender que, no final das contas, a única opinião que realmente importa é a sua. Quando você age de acordo com seus próprios princípios e valores, você se torna inabalável, intocável, indestrutível pelas circunstâncias externas. Existem momentos na vida em que você vai precisar decidir se vai continuar se adequando ao que esperam de você ou se vai simplesmente se libertar da pressão e seguir o seu próprio caminho. A verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, pode te impedir de viver do jeito que você escolhe, a não ser você mesmo. A grande lição do estoicismo é: haja como se não tivesse nada a perder. Isso significa não deixar o medo do fracasso, nem o receio das críticas, interferirem nas suas decisões. Não se trata de ser insensível ou imprudente, mas de ser corajoso, de ser fiel a si mesmo. Cada escolha que você faz tem o poder de te definir ou te limitar. E isso não é só uma teoria filosófica. A verdade é que, na prática, a sua vida vai refletir diretamente o quanto você consegue se desprender do que os outros pensam. Quanto mais você se preocupa com as expectativas alheias, mais sua liberdade se reduz. Quanto mais você se importa com o julgamento externo, mais você se perde no caminho. Se você parar e refletir, vai perceber que muitos dos seus medos vêm disso, da vontade de agradar, de ser aceito, de não desagradar. Mas quando você age de acordo com os seus princípios, você começa a viver com uma confiança que ninguém pode tirar de você. Você se torna indestrutível, não pelas circunstâncias, mas pela força do seu caráter. Essa ideia de agir como se não tivesse nada a perder pode parecer radical para muitas pessoas, mas a verdade é que ela é libertadora. Por muito tempo, nos moldamos às expectativas dos outros. Somos condicionados a seguir padrões e a nos preocupar com o que será dito sobre nós. O medo de ser criticado, de falhar publicamente, nos paralisa e nos impede de tomar as rédeas da nossa própria vida. Mas o que acontece quando você decide não viver mais em função do medo? Quando você aceita o risco, a incerteza e a possibilidade de falhar? Você não se torna fraco. Pelo contrário, se torna mais forte. Você começa a perceber que a dor de falhar é menor do que a dor de nunca tentar. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem da aceitação do que está fora do nosso controle. Não podemos controlar o que os outros pensam, mas podemos controlar como reagimos a isso. E a nossa reação, muitas vezes, é o que define a direção da nossa vida. Parece simples, mas essa mudança de mentalidade exige um esforço diário. Todos os dias, você precisa se lembrar de que não está aqui para agradar ninguém. Não é sobre ser rude ou desrespeitoso. É sobre ser autêntico, ser fiel a si mesmo e aos seus valores. Quando você começar a se importar menos com a aprovação dos outros, vai perceber que a sua confiança cresce. Não porque você tem algo a provar, mas porque você já é suficiente. Você começa a fazer as coisas porque acredita nelas, não porque alguém mais espera isso de você. A liberdade verdadeira só chega quando você se liberta do peso da opinião alheia. Quando você começa a agir com base no que é certo para você,
sem se preocupar se os outros vão te entender ou não. Isso não significa ser egoísta, mas sim honesto consigo mesmo. E essa honestidade consigo mesmo é a base da verdadeira força. A vida vai continuar sendo desafiadora. Haverá momentos de dor, de falhas, de críticas. Mas quando você age com coragem e convicção, você começa a construir uma fortaleza mental que nada pode abalar. Não importa o que o mundo diga, porque você sabe quem é e o que representa. Agora, imagine como seria se você tivesse essa mentalidade todos os dias. Imagine como você se sentiria agindo de acordo com seus próprios princípios, sem medo de errar, sem medo de ser julgado. A sua vida se transformaria completamente. Você seria mais livre, mais autêntico, mais forte. A beleza de adotar essa mentalidade não está apenas em se tornar mais forte, mas também em descobrir uma nova forma de viver. Muitos vivem para agradar. Muitos buscam se moldar ao que esperam deles, mas isso cria um vazio interno. E esse vazio nunca será preenchido por aplausos externos ou pela aceitação dos outros. Ele só será preenchido quando você parar de se importar com o que não está ao seu alcance e começar a se concentrar no que você pode controlar. Suas ações, suas escolhas e, mais importante ainda, seu caráter. Você já parou para pensar no quanto você limita a si mesmo? Quantas vezes você já deixou de fazer algo que queria por medo de como os outros reagiriam? Quantas oportunidades você deixou passar por não querer se expor ou errar? Quantas vezes você se sentiu paralisado pelo julgamento de quem nem sequer conhece sua história? E no fim, quem pagou o preço por isso foi você, não os outros. A questão é que, quando você decide viver sem o peso das expectativas alheias, você se liberta de um fardo pesado que muitos nem sequer percebem que carregam. Não há mais a necessidade de mostrar para os outros quem você é ou o que pode fazer. Quando você se torna fiel a si mesmo, não precisa de validação externa. Você age, você faz, você segue em frente. E é essa atitude que constrói uma vida plena, cheia de propósito e liberdade. As pessoas que mudaram o mundo, que se destacaram, que realmente fizeram a diferença, não foram aquelas que seguiram as regras, que se preocuparam com a opinião dos outros. Elas foram aquelas que ousaram, que desafiaram o sistema, que seguiram seus instintos, suas convicções e suas paixões, mesmo que isso significasse ir contra tudo e todos. E elas não se arrependeram, porque elas estavam sendo verdadeiras com elas mesmas. E isso é o que te dá poder. Imagine se você tivesse coragem de viver assim, sem medo de errar, sem medo de fracassar. A sua vida tomaria um rumo completamente diferente. Você se tornaria alguém que não se curva diante da pressão, que não se deixa definir pelas falhas ou pelos erros do passado. Alguém que olha para a frente, confiante, sabendo que está no caminho certo, mesmo que os outros não entendam. O verdadeiro poder está em se desprender do medo. O medo da crítica, o medo do fracasso, o medo do que os outros irão pensar. Ele é o maior obstáculo para que você viva plenamente. Quando você parar de se preocupar com isso, quando começar a agir com confiança e coragem, você vai perceber que a vida começa a se abrir de uma maneira que você nunca imaginou. O estoicismo nos ensina isso. Ele nos ensina a viver de forma inabalável, a tomar decisões sem se deixar levar pelas circunstâncias externas. Ele nos lembra de que, no fim das contas, o que importa é a nossa virtude, a nossa paz interior e a nossa capacidade de agir com sabedoria, independentemente do que o mundo ao nosso redor esteja fazendo. Então, se você está pronto para dar esse passo, se está pronto para viver sem medo, sem se importar com o que os outros pensam, comece agora. Dê o primeiro passo em direção à liberdade, à autossuficiência e à verdadeira força. Não espere mais. Você não tem nada a perder. Agora, imagine o seguinte: você se encontra diante de uma oportunidade que poderia mudar sua vida,
mas há algo que te segura. Você sente aquele peso na mente, aquela dúvida crescente, aquela sensação de que talvez não seja capaz, ou que vai ser julgado. O que você faz? Você hesita, se conforma e deixa a chance passar? Ou você age, com coragem, como se não tivesse nada a perder? A maioria das pessoas vai escolher a primeira opção. A maioria vai se deixar dominar pelo medo, pela dúvida e pela necessidade de aprovação. Elas vão adiar, vão esperar o momento certo, ou pior ainda, vão se convencer de que não são boas o suficiente. Mas se você parar para refletir, vai perceber que esse momento certo nunca chega. A espera pela aprovação nunca acaba. E no final, o que sobra é o arrependimento. Quando você vive sua vida se preocupando com o que os outros vão pensar, você se coloca em uma prisão invisível. Uma prisão onde você se submete ao que os outros esperam de você, ao que é aceitável e ao que é normal. Mas para conquistar algo grande, para viver uma vida extraordinária, é preciso quebrar essas correntes. Você precisa começar a viver do seu jeito, sem medo, sem pedir permissão. Se você observar as grandes figuras da história, verá que elas não seguiram o caminho fácil. Elas não se preocuparam com a opinião da maioria. Elas tomaram decisões ousadas, erraram, falharam, mas nunca desistiram. Porque o segredo não está em acertar o tempo todo, mas em não desistir, em continuar agindo mesmo quando as coisas ficam difíceis. O estoicismo nos ensina isso. A verdadeira força vem da perseverança e da ação. E é isso que você precisa lembrar agora. Não importa quantas vezes você cair ou errar. O que importa é não se deixar paralisar. A ação, mesmo que imperfeita, é sempre melhor do que a inação. Porque cada passo que você dá em direção ao que deseja, mesmo que pequeno, te aproxima da pessoa que você quer ser. Agora, olhe para dentro de si e pense: quem você precisa ser para tomar as rédeas da sua vida? Qual a decisão que você tem medo de tomar, mas que no fundo sabe que precisa fazer? A coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E você tem essa capacidade. O que você está esperando para usá-la? Agora eu te pergunto: o que está te impedindo de viver sem medo? O que está te impedindo de agir como se não tivesse nada a perder? Você tem o poder de mudar agora, de dar o próximo passo e começar a viver de acordo com sua verdadeira essência. Não se engane, a vida é curta demais para ficar preso ao que os outros pensam ou ao medo de falhar. O único julgamento que realmente importa é o seu. E a única pessoa que pode mudar sua vida é você. Então, eu te convido a fazer uma escolha agora. Escolha ser fiel a você. Escolha a coragem, a ação, a liberdade. Não deixe mais ninguém definir quem você deve ser ou o que você deve fazer. O poder está nas suas mãos. A decisão é sua. Não há mais tempo a perder. Agora, eu quero ouvir de você. Qual é a sua maior barreira para agir sem medo? O que te impede de ser totalmente autêntico e viver sua vida sem se importar com a opinião dos outros? Comente abaixo e compartilhe o que você está vivendo, porque aqui, na nossa comunidade, você não está sozinho. Juntos, vamos criar um espaço onde a liberdade e a verdade podem florescer. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo. Seja parte dessa jornada de transformação. Inscreva-se, curta o vídeo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que vai mudar a sua vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. O seu futuro começa com a decisão de agir hoje. Lembre-se, não há nada a perder quando você decide ser quem você realmente é.